Boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022. Um dia de luto e consternação, de profunda tristeza para todos nós que fazemos o Sistema O Dia de Comunicação. Faleceu na tarde de ontem o jornalista e apresentador deste telejornal, Lívio Galeno, aos 36 anos de idade. Era natural da cidade de Parnaíba e deixa uma esposa e uma filha de apenas 5 anos. Para nós, um momento desafiador. Para cada colega, para cada integrante de sua equipe, fica a dor da saudade de alguém que era uma referência, um mestre, que nos ensinava com a sua simplicidade. Um jornalista como poucos, obstinado, dedicado, sensível, dava voz aos mais necessitados e procurava cumprir o dever social da sua profissão. Desde já manifestamos a nossa solidariedade a todos os familiares e amigos que, junto conosco, tentam superar esse momento muito difícil. A edição de hoje é dedicada a homenagens. Recebemos muitas manifestações, prova do quanto Lívio Galeno era querido e amado por todos à sua volta. O Jornal Dia News está apenas entrando no ar. O seu jornal, o Dia News, que nesta quinta-feira faz uma série de homenagens à saudosa memória do jornalista Lívio Galeno, que todas as tardes estava aqui, cumprindo esta missão de bem informar com a marca de credibilidade do Sistema O Dia de Comunicação. Nós acompanhávamos uma reportagem em que colegas da convivência de Lívio Galeno relatavam como era esta parceria harmoniosa e sempre muito bem produtiva. Vamos acompanhar. Jornalista Lívio Galeno da Costa Menezes. Para os colegas de trabalho e amigos de redação do Sistema O Dia de Comunicação, com quem convivia boa parte do seu dia, apenas Lívio, ou Lívio Galeno. Hoje, o espaço entre as cadeiras e computadores ficou maior. Um vazio amanheceu junto com todos nós e por toda parte. Da recepção ao estúdio, a notícia se misturava às lágrimas, gestos de conforto e lembranças de quem aprendeu com ele e recebeu todo o apoio, como o jovem operador técnico Marcelo. Eu sou operador de TP, aí foi até engraçado um dia que ele me chamou lá no estúdio dele, né, para dizer assim: Marcelo, a gente está trabalhando assim em tempos diferentes, você me ajuda, eu te ajudo. Eu, tá bom, aí eu fui lá, aí foi até um momento assim, de descontração, né, aí ele me explicou. Aí desse dia para cá que nunca mais tudo de boa, tudo bom com ele, nada deu errado. Acompanhei ele a leitura, porque ele é um excelente apresentador, então a leitura dele é uma leitura extraordinária. Uma pessoa, não tenho nem palavra para mim nesse momento tão ruim que eu repito, né? Eu agradeço muito a ele. Receber também dicas, né? Como se desenvolver, se destacar nesse ambiente. A jornalista Geice, que o conheceu ainda estagiária, vai às lágrimas. O orientador de profissão se tornou no grande amigo. Foi muito lindo acompanhar a trajetória, a TV, o ODN, na verdade. Ele começou como um quadro e foi crescendo, tomando as proporções que teve. Passou um tempo que teve 2 edições e continuou com ele. E o Lívio, uma coisa interessante é que ele tinha um modo particular de apoiar cada um. E eu lembro que na época eu estava começando um blog sobre cinema no portal, muito despretensiosamente. E ele me convidou: por que tu não vem falar de cinema na TV? E eu morria de vergonha, mas ele falava: você consegue. E assim a gente começou essa parceria de trabalho. Depois eu saí e quando eu voltei como produtora. E eu lembro que
Na primeira execução eu estava muito nervosa, com medo de dar errado. E ele chegou e falou assim: você lembra quando você fazia as matérias de polícia do portal? Então, você sabe fazer isso, você consegue. Os responsáveis pela produção, que costumam ficar ainda mais perto do âncora no programa ao vivo, momento que chamamos de execução do jornal, também tinham uma grande amizade e carinho pelo apresentador. O Lívio também ele tinha uma coisa muito boa, que era sempre elogiar a gente, fazer com que a gente cresça. Eu trabalhava somente na edição, quando fui convidado para começar fazendo teste na direção, e ele foi um dos incentivadores, né? Ele nunca deixou naquele momento que eu queria desistir, ele foi uma das pessoas que queria que eu continuasse, que eu teria potencial e tudo. Então ele foi muito importante para a minha vida, e sem falar da pessoa, né? Que ele não só um colega de trabalho, mas um amigo que eu tenho para a minha vida. Nós convivemos por quase 4 anos e ao longo desse convívio diário, não só aqui na redação, mas em grupos, em outros locais, amor pelo jornalismo. Todos os dias a paixão fulminava aqui na redação. Eu aprendi muito, muito sobre critérios de noticiabilidade, sobre servir a população. Então, o jornalismo piauiense não vai ser mais o mesmo sem o Lívio. Independente da relação pessoal que tinham com Lívio, amigos e colegas de trabalho ressaltam um ponto que certamente será o legado do jornalista. O Lívio tinha um jeito dele ser, um jeito diferente de ser como ele queria ser. E isso era algo que todo mundo passou a respeitar. O jeito quieto, o jeito brincalhão, mas sempre o jeito profissional de ser. Respeitoso. A marca dele que fica é a marca do profissional que sabia conduzir de forma zelosa e era exigente, muito exigente. Cobrava, queria que as coisas fossem feitas do jeito que tinha que ser. E, às vezes, esse jeito agrada, desagrada, né? Mas ficou algo. Ele tinha sua personalidade e sua identidade. O que fica são as memórias boas, né? Os momentos positivos. O Lívio sempre foi um jornalista muito competente, tecnicamente impecável, mas humanamente também. O lado humano dele era muito forte, sempre tratou todos nós com muita atenção, com muito respeito. Aqui, desde todas as pessoas do Sistema O Dia, ele tratava com um carinho enorme e sempre com bom humor, né? Sempre para cima, sempre bem-humorado, mas também o lado profissional, o lado técnico, com muita seriedade, com muito zelo, com muito cuidado com tudo que fazia. É um rapaz muito jovem, deixa muitos sonhos, né? Deixa uma família muito bonita, que ele se dedicava integralmente, deixa muitos sonhos, mas também deixa aqui um legado, uma marca, né, no Sistema O Dia. Nós convivemos muito pessoalmente, na fase em que ele estava sendo pai, do qual foi acredito que a fase mais bonita dele, que ele sempre foi muito encantado com a Eva, que é a filhinha dele, que ele tem de 6 anos. Então, assim, a gente se aproximou muito nessa fase, porque a minha irmã teve um bebê também no mesmo período, e a gente estava sempre muito junto, nos aniversários, nas festinhas, na escola. Eu sempre ia pegar o meu sobrinho, que era como se fosse meu filho, na mesma escola que a Eva estudava, e a gente sempre se encontrava, a gente sempre conversava. Ele sempre foi muito cheio de vida, ele sempre foi muito feliz, ele sempre foi muito alegre. Quando a gente passou a trabalhar juntos, mesmo aquela relação pessoal que a gente já tinha, ele também sempre foi muito profissional. E a gente aprendeu a conviver de forma harmoniosa. E eu sempre tive uma relação muito boa com o Lívio. É sempre como se fosse a primeira vez. Cada dia, né, aquela tensão do vivo. E eu vi o Lívio chegar aqui. Na verdade, eu vi todos chegarem. Eu sou desde a TV Web.
e acompanhei a chegada, o início de tudo, o início da TV. E hoje, a partir de hoje, chegar, filmar aqui essa bancada sem o Lívio vai ser difícil. Muito difícil para todos nós. Uma das maiores marcas que um ser humano pode deixar está exatamente no coração das pessoas que tiveram o privilégio de conviver com o Lívio Galeno. Nós estamos recebendo a Jordana Cury, nossa colega jornalista, que tinha uma amizade pessoal com o Lívio. Jordana, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder participar desse programa especial em homenagem ao Lívio. Como é que vocês se conheceram? Qual foi a história que vocês tiveram juntos? A gente se conhece desde a faculdade, na verdade, desde a Universidade Federal, mas ele era mais avançado, né? Porque ele é 2 anos mais velho que eu. Mas quando eu entrei na Cidade Verde, eu entrei como estagiária, né, no portal Cidade Verde. E ele já era formado e já era contratado. Então, ele me ajudou muito, lia muitos meus textos, me dava muitas dicas. Me chamava de Cury, né? Porque a Jordana Cury, Cury, olha, aqui você pode melhorar, aqui a gente precisa melhorar o texto, aqui a gente está muito bem. E peguei muito plantão com ele e era muito divertido, assim, muita piada, muito leve, assim. Era uma pessoa leve, importante no jornalismo, assim, forte no jornalismo. E a gente fez uma amizade tão bonita, assim, na época. Ele já era noivo da Thalita, que é a esposa dele. Eu já era noiva do meu marido e a gente casou muito próximo, no mesmo ano. E aí, na época do meu casamento, houve um problema familiar e eu ia acabar entrando sozinha, né? No dia do casamento. E aí eu falei para ele 2 dias antes, Lívio, eu vou entrar sozinha, porque minha mãe vai entrar com meu sogro, a minha sogra não vai poder ir e tal, então eu vou entrar sozinha. Ele, não, de jeito nenhum, você quer que eu entre com você? Nós temos até fotos que podem ser mostradas desse momento, bastante interessante, que, olha aí. Ele lembrou do meu aniversário numa festa, na confraternização que teve, e eu não fui, aí ele me mandou essa foto. Isso aí foi nas pautas da vida, a equipe que trabalhava com a gente lá, na Cidade Verde também, aí... Muito interessante. Por onde passou? Na época. Aí já foi no dia do meu casamento, isso. Olha como ele segura minha mão. Me deu muito apoio nesse dia. Foi uma coisa... Ele participou de um dos momentos mais importantes da minha vida, assim, muito... Olha, eu fico olhando essa foto e me lembro da mão dele segurando, assim, porque ele me segurava como dizer assim, qualquer coisa, eu tô aqui. Um suporte fundamental. Né? E foi muito importante, assim. Ele mostrou, não quero que você entre só, eu entro com você. Isso aí foi no casamento dele. A gente muito novinho aí na época, faz 10 anos já. E aí no meu casamento, na festa. E aí essa amizade, ela criou um laço muito forte, muito firme e se manteve, né, por todo esse tempo. Isso, ele me ajudou também a planejar toda a minha lua de mel, porque na época o Lívio ficou trabalhando só um turno, né, comigo. E no outro turno, para ele não ficar parado, porque ele era uma pessoa que tinha muitos planos, resolvia muita coisa, ele abriu uma mini empresa de turismo e uma franquia. E aí eu até comprei minhas passagens para lua de mel na Argentina com ele, e ele me deu muitas dicas, e lá na Argentina me deu todo o suporte. Eu gastei um valor que eu não sabia que eu não podia, e aí ele me mandou o valor, e quando eu cheguei aqui, foi assim, uma questão de amigo mesmo, assim, eu não tenho memória ruim do Lívio. Desculpa a voz embargada, porque não tenho memória ruim, pelo contrário. E a Thalita engravidou muito próxima de mim, né? Minha filha tinha acabado de nascer. No dia do chá de fraldas da Eva, na barriga da Thalita, minha filha tinha 4 meses. Então a gente teve essa experiência também muito próxima. A gente casou muito próximo e a gente teve a experiência de ter filho muito próximo também. E quando ele soube que ia ser pai, como é que foi a divulgação dessa notícia para os amigos? Eita! Foi festa, mas eu me lembro mais de perto dele ter neném, que ele ficou muito nervoso. Assim como no dia antes do casamento dele, ele estava muito nervoso, assim. Nossa,
Ele ficava, você olhava para o livro e você sabia que tinha alguma coisa ali que estava tirando ele do real ali. E ele era muito apegado a Eva, muito. E a Thalita também. A Thalita é o amor da vida dele, né? Do Lívio. Tudo dele era para ela, para elas duas, né, no caso. A família era uma prioridade sempre, não é? Sim, sim, sempre. Ele também era muito envolvido nas atividades religiosas, né? Sim, Gostava sim. de estar na igreja, né? Congregando. Sim, essa parte ele sempre teve. E ficou mais forte, acredito que um pouco antes da pandemia para cá. Mas nessa parte a gente já não trabalhava mais tão junto, né? Aliás, não trabalhava mais junto, trocava só mensagens, né? E aí, quando veio a pandemia, a gente se afastou um pouco, como todo mundo, né? Mas o Lívio, ele era de muita fé, assim. No casamento dele, ele até cantou na festa e ficou todo mundo prestando atenção, porque a gente não sabia que ele cantava, foi até uma surpresa, né? E numa confraternização da TV também, ele cantou, assim... Tinha surpresas agradáveis. Ele gostava de surpreender a gente, assim. Era um amigo muito querido. E quando eu soube da notícia, foi inclusive com uma amiga nossa de redação, estava com ela no telefone, e a gente ficou, assim, sem saber o que fazer, porque era uma coisa tão repentina, tão amarga de se engolir, que a gente não tinha reação. Assim, a gente só lembrava, meu Deus, não pode ser a mesma pessoa tão jovem. E a gente pensa muito também como deve estar se sentindo a família, né? Mas a gente deseja, o pessoal da TV Cidade Verde, que conversou comigo já, a minha família, que também gostava muito dele, minha mãe conhecia ele, e meu marido, que a gente saiu muito junto, a gente só deseja que, de alguma forma, todos encontremos conforto, especialmente a esposa, a mãe e a filhinha dele, que o momento não é fácil para ninguém, né? Com certeza. Jordana, quero te agradecer, né, pela disposição, pela atitude de poder estar aqui hoje com a gente, né? Agradeço essa força que você acabou nos trazendo também para todos nós nesse dia e que a gente possa se encontrar futuramente em outras oportunidades. Tudo de bom. Eu que agradeço novamente o convite e, como eu falei, a gente vai ter que encontrar conforto em Deus mesmo. Temos um link ao vivo agora na sequência. Vamos fazer essa mudança aqui na sequência do jornal, porque nós temos um link ao vivo com Portugal. Nós vamos a Portugal conversar com a jornalista Carliete Nunes, também amiga pessoal do Lívio Galeno. Carliete fala direto da região da Grande Lisboa, em Portugal, e tem experiências bem interessantes para compartilhar. Boa tarde, Carliete. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde a todos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de mandar o meu abraço muito, muito apertado a toda a equipe da O Dia TV, do Sistema O Dia de Comunicação. Eu nem imagino o tamanho do desafio que deve estar sendo para essa equipe colocar esse programa no ar, essa homenagem ao Lívio, e pensar que era exatamente dessa forma que o Lívio gostaria de ser lembrado. E como ele era muito exigente, exigia um padrão de qualidade. Vamos tentar aqui fazer um programa da melhor forma possível, da qualidade que o Lívio tanto apreciava e tanto buscava no jornalismo. Então, Carliete, vocês tiveram uma experiência desafiadora, que foi logo na concepção da O Dia TV. É isso, Eliezer. A TV ela foi inaugurada em maio de 2018 e seria inaugurada numa grande festa, que é o Marcas Inesquecíveis. Seria a nossa primeira transmissão ao vivo. Isso foi no fim de semana e na segunda-feira já começaria a programação diária. O Lívio foi uma das primeiras pessoas a ser contratada para o Dia TV. E antes do início da programação diária, a gente tinha esse desafio de colocar 3 horas de programa ao vivo no ar, no dia do Marcas Inesquecíveis. Nessa data, eu me lembro que o diretor de marketing da Rede TV estava em Teresina para acompanhar esse lançamento. E no dia da festa, no dia da nossa primeira transmissão ao vivo aí de 3 horas, ele chegou e disse: vocês vão entrar ao vivo no programa do Boris Casoy, que era o principal jornalístico da Rede TV. E aí, a gente pode até acompanhar um trecho, vamos acompanhar
Como foi essa entrada ao vivo? A partir de hoje, a Rede TV tem uma nova afiliada, agora no estado do Piauí. O repórter Lívio Galeano, ao vivo de Teresina, traz as informações dessa inauguração. Boa noite, Lívio. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Esta transmissão histórica que marca a inauguração da nossa O Dia TV, afiliada à Rede TV aqui no estado do Piauí, acontece dentro da programação do nosso Marcas Inesquecíveis 2018, que é o nosso Top of Mind. Nesta noite, 40 empresários vão passar por nosso palco. Esta noite também vai contar com uma apresentação da banda Demônios da Garoa. É um momento bastante especial. A Rede TV chega ao estado do Piauí com a marca de credibilidade do Sistema O Dia de Comunicação, que tem quase 70 anos de tradição na nossa mídia local do estado do Piauí. E é com muito prazer e entusiasmo que eu afirmo: a partir de agora, o Dia TV é família Rede TV. Nossa, que dia, hein, Carliete? Como é que foi a parte de preparativos, as emoções que vocês sentiram nessa data tão expressiva? Olha, foi um turbilhão de emoções. Primeiro porque a gente tinha essa transmissão de 3 horas para fazer, mas estava tudo planejado para a entrada no programa do Boris ser mais cedo. Mas aí, por conta de mudanças de pauta, eles avisaram que seria ao mesmo tempo em que o lançamento do Marcas Inesquecíveis. E a gente tinha que tomar a decisão se entrava ao vivo ou dava seguimento à transmissão ao vivo, a transmissão do Marcas, ou entrava no programa do Boris. O Dr. Valmir decidiu, não, vamos priorizar a entrada nacional, que é importante, a nossa TV afiliada, a Rede TV, é importante que o Brasil inteiro saiba que o Piauí, a partir de agora, tem uma TV afiliada. Então, a gente correu para conseguir fazer essa transmissão ao vivo. Eu me lembro que o hiperlink deu problema e a gente acabou tendo que usar o celular do diretor de marketing. Foi muito emocionante. O Lívio não estava acreditando, porque 5 dias antes ele sequer trabalhava na O Dia TV. Então, 5 dias depois, ele já estava ali fazendo uma transmissão ao vivo de um evento enorme, que é o Marcas Inesquecíveis, entrando ao vivo em rede nacional e com o Boris Casoy, que ele sempre foi muito fã. Foi muito emocionante. E já na semana seguinte, a gente iniciou nossa programação oficial da O Dia TV e dizer que o Lívio foi meu braço direito e esquerdo. Em muitos momentos, inclusive. Muitos momentos nós temos até fotografias enviadas por você, Carliete, mostrando esta amizade muito forte, muito bonita de se ver. Aí algumas imagens do Lívio Galeano fazendo participações. E vocês sempre juntos, né, em momentos que marcaram a história de vocês e a história do jornalismo piauiense. É verdade, essa amizade ela é anterior à TV, a gente se conhece há, eu não tenho certeza, mas há 16 anos, na cobertura de um festival de inverno, 2006 eu acho. De lá para cá nós já tínhamos trabalhado juntos na TV Antares, depois nos separamos e voltamos a nos encontrar na O Dia TV e deu muito certo, porque o Lívio ajudou bastante na própria concepção da estética dos programas que iriam iniciar lá em 2018, na linguagem da TV, os nomes dos programas, o Lívio ajudou bastante. E o que fica profissionalmente do Lívio é essa vontade de fazer jornalismo, é o que eu sempre dizia para ele. Tem que ser alguém que goste de fazer jornalismo, entenda a nossa responsabilidade enquanto jornalistas, a nossa responsabilidade social. E o Lívio entendia isso e fazia questão de sempre fazer o melhor. Com certeza, isso nos inspirava bastante. Carliete, eu gostaria de agradecer a sua participação direto de Portugal. Você sabe que faz parte da nossa família, o Sistema O Dia é uma grande família e nós queremos compartilhar todo esse momento com você. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e, mais uma vez, um grande abraço para todos vocês. Eu queria estar mais próxima para dar, de fato, esse abraço. Mas todos ao Dia TV do Sistema O Dia sintam-se abraçados. Um abraço, até a próxima. O Lívio Galeano era um colega bastante religioso, um católico convicto, praticante. E, naturalmente, tinha o seu ciclo de amizades também nesse meio. Hoje nós recebemos o padre Isaías, né, que teve a oportunidade de conviver e trabalhar com o Lívio Galeano. Vamos ouvir o testemunho do padre Isaías. Enquanto o Lívio trabalhou conosco no setor de comunicação da Arquidiocese de Teresina,
O que nós podemos perceber nele foi que ele é um excelente profissional, ele sempre foi um excelente profissional, ele sempre trabalhou com muita responsabilidade, sempre assumiu muito bem aquilo que lhe foi proposto e também, junto com isso, ele sempre viveu muito bem o que é ser igreja, porque nas suas matérias, no que ele produzia lá no nosso programa, nós podíamos ver a sua fé também transparecida ali, a sua fé presente nas matérias que ele fazia. O Lívio, ele de fato é uma pessoa que sempre foi muito brincalhona, ele sempre gostou de brincar, mas também sempre foi muito reservado. Ele sempre foi uma pessoa muito reservada, até no ambiente profissional, no ambiente que ele trabalhava, ele costumava ser bem reservado. Mas a gente podia ver que, principalmente depois, porque depois ele teve a filha, o amor que ele tinha pela filha, o amor que ele tinha pela família também, né? Isso até na igreja também, porque o Lívio, além de trabalhar comigo no setor de comunicação, por um certo tempo a gente viveu na igreja que eu fui trabalhar, a igreja do bairro São João, a paróquia de São João 23, São João Batista. Ele pertencia àquela igreja. E ali a gente pôde ver isso também nele, né? A sua dedicação à igreja e também à sua família. No capítulo 15 do Evangelho de São João, Jesus diz o seguinte aos seus discípulos, exatamente no momento em que eles estavam um pouco perturbados também, sem saber muito bem o que fazer. Jesus diz o seguinte: não se perturbe o vosso coração, tenham fé em Deus, tenham fé em mim também, porque na casa do meu Pai existem muitas moradas. É nisso que nós temos que confiar. Essa dor, esse luto, essa tristeza faz parte do momento em que a gente está vivendo, faz parte do luto. Todos esses sentimentos de saudade, eles fazem parte do momento do luto. Nós vamos ainda conviver com eles, com esses sentimentos por algum tempo, mas nós não podemos perder o nosso norte. E o nosso norte é Deus, é Deus que é a nossa esperança. E é exatamente nisso que a gente tem que se segurar agora. É confiar de que não é o fim, de que a morte não tem a última palavra, de que a morte não encerra nada, pelo contrário, encerra talvez a trajetória dele aqui nessa terra, mas começa uma muito mais bonita depois. E a nossa fé, com a graça de Deus, nós vamos nos encontrar com ele e depois vamos conviver pela eternidade. Tenho aqui em mãos o Jornal O Dia desta quinta-feira, edição especial do Jornal O Dia desta quinta-feira, trazendo um retrato, um pouco da história do jornalista Lívio Galeno, jornalista que teve o seu falecimento no dia de ontem, dia 5 de janeiro de 2022, e aqui na edição de hoje do Líder em Credibilidade, a trajetória de Lívio Galeno, momentos marcantes, relatos de muitas pessoas da sua convivência, enfim, algo que faz parte deste conjunto de homenagens que temos deixado a este colega, a este amigo, que muito nos ensinou, que muito nos agregou com a sua convivência. Interessante que Lívio Galeno tinha um talento jornalístico e uma obstinação como poucos. Prova disso é que foi destaque em alguns concursos de reportagens, como o segundo lugar que ele conquistou na categoria televisão no ano de 2020 em um concurso do Ministério Público Estadual. Vamos rever a reportagem que ele fez sobre o tema da violência doméstica. A nossa relação mais próxima com a tecnologia, que nos foi imposta pela pandemia do novo coronavírus, nos trouxe uma série de consequências. Mas eu sempre gosto de falar de consequências, de heranças positivas da pandemia do novo coronavírus. Um exemplo só, foi esta pandemia e esta proximidade com a tecnologia que nos fez reinventar uma tradição cansada aqui no Brasil. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Só, gente, se mete sim. E eu vou te contar o porquê. A mulher sozinha, ela não consegue romper esse círculo de violência. E além disso, ela precisa de meio, estrutura e condições para poder recomeçar a sua vida. E também o agressor, dependendo do que ele tenha feito, ele precisa também pagar pelos seus erros. Antes, quando não se tinha tecnologia, até poderia parecer que não se dava muito para fazer alguma coisa para se impedir uma violência doméstica. Mas até que dava sim.
Nesse próximo áudio que eu vou te apresentar, nós vamos ouvir o testemunho de uma mulher que se reinventou com criatividade na tentativa de salvar uma vida. Vamos conferir. Em 2007, um casal de vizinhos alugaram uma casa ao lado da minha e já nas primeiras semanas nós observamos que todas as vezes que ele chegava tarde em casa e ela reclamava, ele acabava agredindo-a. E para não levantar suspeitas ou não chamar tanta atenção por conta dos gritos, ele ligava sempre o som com uma música bem alta e de um grupo específico, enquanto ela gemia bastante. E quando nós percebíamos isso, a gente jogava pedra no telhado para tentar dispersar, ou dele até perceber que alguém não estava gostando daquilo. Olha só, gente, este ato simples de jogar pedras no telhado, enquanto não se tinha uma tecnologia mais avançada, fez toda a diferença. Nós conseguimos um contato com a mulher vítima desse caso que foi contado no áudio anterior. E ela conta pra gente os benefícios desse ato simples de meter a colher na relação abusiva que ela sofria. Vamos conferir. Ele era uma pessoa que ele queria viver como solteira, era a época que ele trabalhava em alternativo. Era uma época que ele não media a distância de se encontrar com outras mulheres. Eu trabalhava aí, perto, num colégio, perto, né, do bairro, pertinho, e ele passava do lado de alternativo com outra mulher. Teve uma vez que ele me bateu, acho que uma vez, no meu rosto, que eu avancei nele, né, ele me revidou, né, no dia, né. Mas mesmo assim, acho que eu vivia com a venda nos olhos, nessa época. E demorou muito para tirar essa venda. E aí depois é que eu fui entender que, na verdade, ele não gostava muito de mim, né? Como no caso da Maria, nós conhecemos várias outras histórias que fazem parte do nosso cotidiano. Foi através das redes sociais que nós conhecemos a história da Ilusca. Ela se sente hoje tão empoderada após passar por esse período de violência doméstica que nem o rosto esconde mais. É que a história dela ficou tão grande, ficou maior do que ela. E ela precisa contar essa história para incentivar outras mulheres a não serem mais vítimas caladas da violência. Ilusca, fala pra gente. Se as pessoas que eu pedi socorro tivessem me ajudado, não só a mim, como também aos meus filhos, na época eu estava grávida, uma gravidez de alto risco e com um filho de 4 anos de idade, nós provavelmente não tínhamos chegado ao ponto de passar fome e sede. É um fato consumado. Este ato de se denunciar a violência contra as mulheres em ambiente doméstico aqui no Brasil ganhou mais força após a história de Maria da Penha. Durante a passagem dela pelo estado do Piauí, ela conversou com nossa reportagem e ela revelou que acredita que essas mudanças de hábitos, também com o apoio da tecnologia, podem sim trazer grandes benefícios para a nossa sociedade. A gente sempre gosta de ouvi-la. Vamos ouvi-la mais uma vez. Pode falar, Maria. Tenho certeza, sabe, que quando essas crianças forem adultos, os índices daqui da cidade vão ser bem menores do país. Meter a colher no que está errado não é só dever, é mais do que necessário. Porque as mulheres que são vítimas dessa violência doméstica necessitam de apoio. E este apoio faz toda a diferença. E quem vai falar pra gente como que isso acontece na prática é uma delegada envolvida diariamente com essa questão de se combater a violência à mulher. Delegada Bruna, com a senhora, fala com a gente. A denúncia é a porta de entrada da polícia para aquele caso, né? A gente só pode agir, só pode atuar a partir de uma informação, de uma denúncia. Por isso que a gente pede que as mulheres denunciem, mas também que os vizinhos denunciem, que a família denuncie. Existem muitas formas, inclusive, de denúncias anônimas. No site da Polícia Civil existe um campo para que seja feita essa denúncia anônima. O fato é que hoje, né, em brigas de marido e mulher, a gente deve interferir, deve comunicar à polícia,
deve fazer alguma coisa para que aquela violência não chegue no ato extremo como é o feminicídio. E este ato de se reinventar, de trazer cada vez mais para perto de si a tecnologia em favor da mulher vítima, por conta também da pandemia do novo coronavírus, fez toda a diferença e obrigou, na realidade, apresentou novas formas de trabalho para instituições tradicionais aqui do estado do Piauí. Eu estou falando do Ministério Público do nosso estado, que se viu agraciado pela tecnologia como novos meios de se trabalhar, de se defender e de se garantir apoio à mulher vítima em nosso estado. Vamos conferir. Não nos paralisou, muito pelo contrário, nós nos reinventamos enquanto rede e nos propusemos a acolher essa mulher, para que ela em nenhum momento ela se sentisse desprotegida. Todas as instituições da rede, nós nos irmanamos nesse momento tão difícil e sempre proclamamos, você está isolada, mas não está sozinha. Então, disponibilizamos toda a rede, nós disponibilizamos o telefone de toda a rede. Então, tinha Ministério Público, tinha Defensoria, tinha Centro de Referência Esperança Garcia, tinha Tribunal de Justiça, tinha o telefone de todas as delegacias, nós nos reinventamos, disponibilizando nossos telefones funcionais que ficaram à disposição dessas mulheres. E o que é bom e o que traz benefícios só deve ser fortalecido. A gente continua ouvindo a promotora Amparo Paes. Essa ferramenta ela veio para ficar, muitas vezes, até o tempo, você ganha até o tempo, que não vai ter deslocamento, você está em casa, você pode fazer o atendimento, naquele momento, através do WhatsApp, por exemplo, que nós usamos muito o WhatsApp, recebemos denúncia pelo WhatsApp, encaminhamos pelo WhatsApp, enfim, é uma tecnologia que veio para ficar no sentido benéfico, de ajudar, mesmo pós-pandemia. E uma rede de apoio cada vez mais forte, cada vez mais tecnológica, cada vez mais unida, só vai trazer benefícios para as nossas mulheres. Há um respeito básico de todo e qualquer cidadão. O respeito e a garantia à vida. É um aplicativo que chega até aquelas pessoas que estão em isolamento social, sobretudo agora com a pandemia. O aplicativo Salve Maria está sendo utilizado demasiadamente pelas mulheres. E nós, da Polícia Civil e da Polícia Militar, estamos atentos e atentas às chamadas dessas mulheres. Uma característica que contagiava a todos da sua convivência era que o Lívio era muito apegado à sua família, fazia muita questão de contar sobre como era o seu dia a dia com a esposa e com a filha, especialmente a Eva, que hoje tem 6 anos de idade. E em determinados momentos ele unia o amor à família e a paixão pelo jornalismo. E nós vamos agora recordar um material que ele mesmo produziu, mostrando a sua filha Eva dando os primeiros passos no balé. A pequena Eva tem apenas 4 anos de idade e um sonho, ser bailarina. Eu gosto de rodopiar, eu gosto de saltar, eu gosto de fazer passos novos. O desejo dela quase foi atrapalhado pela pandemia de coronavírus. Sim, a palavra correta é quase, porque a oferta de um novo serviço mudou a história de Eva, que continua a treinar balé pela internet, através de aulas online. A ideia foi desta professora que viu na pandemia e na rede mundial de computadores uma oportunidade para se reinventar e não ficar parada. Eu senti a necessidade, primeiro, de me reinventar profissionalmente, como a gente não está trabalhando, eu trabalho numa academia da cidade que está fechada, então eu tinha que procurar um jeito, primeiro, de me sentir útil e segundo, de achar uma maneira em que eu pudesse me ajudar financeiramente.
A paixão pela dança sempre fez parte da vida da professora, tanto que na hora de definir a profissão, ela escolheu educação física, uma área totalmente ligada à dança. E já se vão 17 anos ensinando passos e a leveza tão característica do balé. A ideia agradou, a agenda lotou e a professora se viu economicamente ativa outra vez, sem sair de casa. A aceitação foi muito boa mesmo. As minhas alunas adultos adoraram a ideia. Na mesma hora em que eu comecei a divulgar, muitos já me procuraram. E os pais das crianças, eles adoraram, porque é uma forma de encarar essa realidade que a gente está vivendo sem deixar de fazer as coisas que as crianças já faziam habitualmente. A ideia caiu como uma luva, quer dizer melhor, caiu como um tutu bem ajustado para pais que buscam atividades para preencher a rotina dos filhos, que não podem sair de casa por conta da pandemia de coronavírus. A gente viu a ideia na internet, no Instagram, de uma professora que estava dando aula pela internet, dando aula online. A Eva sempre gostou muito de balé, já faz há 2 anos na escola, e sempre ela se empolga muito com dança. E em casa, agora na quarentena, qualquer música que toca, ela inventa algum passo de balé, alguma dança de balé. E aí, quando eu vi a ideia na internet, eu achei muito legal. E ela está muito empolgada, está muito envolvida. E está sendo uma ideia muito boa agora, nesses dias, para ela. A divulgação do trabalho da professora também acontece totalmente online. Para achá-la, basta procurar o perfil @Manuela_Monte no Instagram. Os contatos estão todos lá. E foi assim, pela internet, em meio à maior crise sanitária dos tempos modernos, que Eva continua sonhando, dançando e treinando forte. Afinal, a meta já foi traçada. Ela quer ser bailarina. As aulas semanais empolgam. Cada encontro dura cerca de 1 hora. E a aluna simplesmente adora. Eu gosto de aula de balé. Eu conheci a tia Manu e eu gostei muito. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, não vê. Virou revés e se eu caio, conta até 10. Que linda, Eva, muito comunicativa. Isso nos traz uma sensibilidade muito grande neste momento. Seu pai foi um grande homem, Eva, saiba disso. Lívio Galeno tinha também uma sensibilidade muito grande com causas sociais. No ano de 2019, venceu o concurso de reportagem do Ministério Público com a temática do nome social. Vamos recordar. Oi, eu me chamo Daniela e eu gosto do meu nome. Meu nome é Rosilene e eu gosto do meu nome. Meu nome é Bia e eu gosto do meu nome. O meu nome é Bruna e eu amo o meu nome. O meu nome era Sabrina e eu não gostava do meu nome. Foi aos 5 anos de idade que David começou a perceber que algo não estava certo. As mudanças do corpo e a vivência social não acompanhavam mais o que ele tinha na mente e sentia no coração. Ele não se identificava com gênero biológico. Os problemas ficaram mais sérios com a adolescência. Eu tive alguns problemas de aceitação na família, algumas pessoas tiveram dificuldade para poder me chamar pelo nome até então, na época social, que ainda não tinha feito a retificação. Tive problemas em uma universidade que eu frequentei, porque o coordenador, pelo fato dele me conhecer antes, ele não conseguia me chamar de David, ele só me chamava pelo outro nome, pelo nome de Sabrina. Isso era muito constrangedor, causou o fato de eu não conseguir mais nem ir para a universidade, trancar o curso. Isso para mim gerou até uma certa depressão, sabe? Em julho de 2018, o piripiriense de nascimento entrou para a história. Ele foi o primeiro homem transexual do Piauí a trocar o nome de batismo em todos os documentos civis, na busca de adequação ao gênero. A escolha pelo nome David veio ainda na infância. Foi com o filme Inteligência Artificial, que a história do David era um robô que ele queria ser amado pela família. E para ele ser amado pela família, ele fez aquela questão de assimilar a história do Pinóquio, que era a questão de ser um menino de verdade. Ele buscava tanto o amor da família que para ele ser amado, ele teria que ser um menino de verdade. Aí foi daí a história do nome David, escolhi ele nos anos 2000. Nomes, uma questão de identificação social. Muitas vezes, quando recebemos apelidos que diferem do nosso nome, da nossa identidade primordial, isso já nos traz algumas consequências. Imagine quando o nosso nome não está de acordo com o gênero a qual nos identificamos. Eu, por exemplo,
utilizo o nome social. Para você aí de casa, como profissional, eu sou apenas Lívio Galeno. É por isso que hoje nós estamos trabalhando tanto essa questão de respeito aos nomes sociais, porque ferir esse direito pode trazer consequências muito graves para cada indivíduo. Sem respeito, sem compreensão, buscando se posicionar em um contexto social, muitos transexuais sofrem. E a manifestação se dá de forma muito mais agressiva na saúde mental. Estudos comprovam, de universidades americanas, que pessoas que têm essa dificuldade ou se percebem que não se identificam com o seu sexo inicial, se tem uma grande incidência de pessoas que têm uma maior propensão a ter o quadro depressivo e os estudos também comprovam que há uma maior incidência de pessoas que tentam. Cerca de 40% das pessoas que são trans, elas já tentaram o suicídio. A luta pela garantia de respeito ao nome social no Piauí é abraçada pelo Ministério Público do Estado, através da Promotoria da Cidadania e de Direitos Humanos. Em março de 2018, o STF, Supremo Tribunal Federal, se posicionou a favor dos cidadãos brasileiros, pelo direito de escolha de como ser chamado, sem a necessidade de cirurgia para readequação sexual. É apenas um decreto, sem amparo de lei específica, mas que garante cidadania. A decisão somada ao trabalho diário do Ministério Público promove respeito na prática, no dia a dia. A atuação do Ministério Público ela se dá basicamente no âmbito coletivo. Nós fazemos até acompanhamento de alguns casos individualizados, mas a nossa atuação basicamente é em relação à proteção dos direitos difusos de toda a coletividade. Então, nós fizemos já atuação com relação ao respeito à identidade de gênero e garantia do uso do nome social desde 2013, na área de educação, área de saúde e também na área de assistência social. De acordo com a promotora, a legislação piauiense sobre o respeito ao nome social é uma das mais avançadas do Brasil, mas em casos de direitos feridos, o Ministério Público é sempre disponível para mediar conflitos e propor soluções. Que a gente indica que a pessoa venha até a promotoria, no caso aqui a 49ª promotoria, se for em Teresina. Caso não seja em Teresina, ou se ela não tem interesse de vir, ou não queira se identificar, tem algum problema de vir, ela pode também fazer essa reclamação nos nossos canais de comunicação, em especial a ouvidoria do Ministério Público. Se ela vier pessoalmente, ela presta o depoimento. Diante do depoimento prestado, a gente abre um procedimento próprio, de investigação, e identifica onde aconteceu essa suposta, até então, a suposta violação do direito humano. Chama a outra parte, marca uma audiência e tenta resolver de forma conciliada. Respeito faz toda a diferença. Se o outro se identifica, ele quer ser chamado daquele nome, vamos respeitar. E a partir daí ter um suporte, ter uma orientação, que é fundamental. Normalmente, quando eu tenho dificuldade ou estou passando por um processo de mudança do meu nome, é importante eu ter pessoas que vão me ajudar. Hoje é uma sensação de orgulho, de liberdade e de igualdade, porque eu não preciso mais me esconder, eu não precisava ficar me mascarando para a sociedade. Hoje eu posso falar tranquilamente que eu sou David, que eu sou trans, e as pessoas compreendem perfeitamente, porque hoje ficou mais fácil, o assunto é mais abordado, as pessoas já entendem mais quando a gente fala. E a questão também da passabilidade, as pessoas aceitam mais. As pessoas olham para mim, não vê Sabrina, vê David. Demorou, deu trabalho, mas hoje faz todo sentido para o estudante dizer: hoje o meu nome é David Fontinelli Borges Marques de Mello e eu gosto do meu nome. Nós temos recebido uma quantidade muito grande de materiais, vídeos, mensagens, diversas formas de manifestação, de homenagem nesse momento a Lívio Galeno. Na medida do possível, queremos exibir todos. Vamos acompanhar alguns agora. Eu tive a oportunidade de conviver com o Lívio em 2 ambientes da Igreja Católica, nós trabalhamos ali no programa Em Tuas Mãos. Na época eu estava saindo da apresentação e direção do programa e o Lívio estava entrando. Então nós tivemos ali um período de transição, onde tanto eu como o Flávio fomos passando alguns dos conhecimentos e como é que a gente fazia já na época do programa. E eu também convivia com o Lívio na pastoral da comunicação da nossa paróquia, a paróquia São João 23, ali no bairro São João. Então convivemos muito com a Milena também, que é uma grande amiga, e está sentindo muita falta dele também nesse momento. E assim, eu tenho certeza que ele está em boas mãos, que agora ele está nas mãos de Deus. Não poderia ter um lugar melhor para ele estar, que ele descanse em paz e que Deus possa consolar a esposa,
a família, os filhos, a filha que ele tinha, né? E que Deus possa estar dando todo esse consolo que a gente precisa nesse momento. O meu desejo do fundo do meu coração é que ele tenha cumprido a sua missão e possa estar nas mãos do Pai. A partida do Lívio nos pegou de surpresa, mas nós acreditamos que ele está no céu, que ele contempla a face de Deus. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Lívio de 2015 a 2018 no programa Em Tuas Mãos, programa da Arquidiocese de Teresina, e foi um tempo oportuno para a gente perceber o quanto que o Lívio era apaixonado pela profissão que escolheu, um competente jornalista, uma inspiração para o jornalismo piauiense. Por muitas vezes nós dividimos e compartilhamos também a alegria da nossa fé. Ele era um homem de Deus, alguém que tinha muito zelo pelas coisas do alto. Por isso acreditamos sim que ele contempla a face de Deus neste momento. O pedido em minhas preces é pela família que fica, né? Que Deus conforte a Thalita, a Eva, todos os parentes mais próximos e os amigos. Fica a saudade, mas a certeza do céu. Conheci o Lívio Galeno há pouco mais de um ano, quando cheguei na UDIA TV. E a partir dali eu pude observar o profissional sério, ético e compromissado com o trabalho. Ele chegava às 9 horas da manhã e a partir dali ele acompanhava o passo a passo da produção, da edição e da execução do UDIA News. O Lívio era aquela pessoa que respirava trabalho. Fica o seu legado, o seu exemplo de grande jornalista. E ele nos deixa a saudade. A saudade da alegria na redação, das conversas de bastidores. Para você, Lívio, toda a nossa gratidão. Descanse em paz, meu amigo. Com seu jornal O Dia News, nesta quinta-feira, uma edição especial de homenagens à saudosa memória do nosso amigo Lívio Galeno. Nós recebemos um material da Arquidiocese de Teresina, do setor de comunicação da ASA, prestando a sua homenagem ao Lívio Galeno. Se já tivermos condições, vamos mostrar, compartilhar com o nosso telespectador isso que foi trazido pela Arquidiocese de Teresina. E muitos outros familiares e amigos têm procurado manifestar o seu momento de dor, de luto, de saudade e despedida a Lívio Galeno. Vamos ouvir mais alguns depoimentos. Eu só vou conseguir gravar esse vídeo porque eu consigo ouvir ele reclamando que se eu não deixasse uma mensagem para ele, ele ia ficar muito chateado comigo. O Lívio, muito mais do que um profissional, ele era um ser humano incrível. Um ser humano que ajudava, um ser humano que apoiava, um ser humano que puxava sua orelha se fosse preciso, um ser humano que sempre estava ali no ponto de ajudar o outro ser humano. Um cara totalmente crente a Deus. Eu nunca vi uma pessoa amar tanto a Deus e uma religião quanto o Lívio. Um pai apaixonado, um marido dedicado, apaixonado também pela mulher dele, que é uma pessoa maravilhosa também e que eu tô rezando por ela o tempo todo. O Lívio se tornou muito mais do que um colega de profissão. Eu fui produtora dele quando eu entrei na TV, depois eu fui editora executiva dele, depois eu virei diretora dele, mas a amizade foi o que mais cresceu
dentro do dia. Era mais do que um amigo, era quase um irmão. E a única força que eu encontro para às vezes não chorar e segurar a onda de que eu não vou ver meu amigo é porque eu escuto ele brigando comigo para eu parar de chorar. Para eu segurar a onda, dizendo que eu sou forte, como ele já fez várias e várias vezes quando eu caí. Então, eu acho que não só o jornalismo perde hoje, mas o mundo perde um ser humano que ninguém mais vai ver igual. E que para mim é um amigo que vai viver eternamente no meu coração. Assim como eu sei que das meninas também, que a gente formou uma família, na verdade, aí dentro do dia. Eu, Lívio, Jéssica, Marta, Lorena, Carliana e todo mundo que se aproximava sempre fazia parte de uma família muito amada. Meu amigo, uma coisa eu tenho certeza. Você tá em um bom lugar, porque você era maravilhoso. Descansa em paz, que a gente vai tentar viver sem você aqui. Mas esquecer, nunca. Te amo. O Lívio Galeno será lembrado por muita gente como um grande profissional, mas ele será lembrado também como um grande amigo, porque ao longo de sua vida profissional ele foi conquistando pessoas e pessoas com sua forma diferente de fazer um jornalismo, muito coerente, muito amigo. Ele já está fazendo falta, mas lá onde ele está ao lado do pai, ele está levantando as pautas da vida, as pautas da solidariedade, as pautas da empatia. Lívio Galeno presente. Oi, gente. Tem algumas coisas que os jornalistas têm que fazer, dos quais não nos dão orgulho, não queremos fazer. E uma dessas coisas sempre é anunciar a morte, é informar a morte de alguém. E quando isso acontece com pessoas do nosso meio, jornalistas, a dor ela é tão grande, porque morre uma pessoa da qual é muito importante para a sociedade, porque informa as pessoas, alegra as pessoas. E a perca que a gente teve recentemente do Lívio é doloroso não só como um ser humano que ele era, mas também doloroso para a profissão, porque a gente perde um grande profissional, um profissional que tinha no coração, na mente, no trabalho, no ofício, a vontade de fazer com que os direitos das pessoas fossem minimamente alcançados. E foi e está sendo um dia muito difícil, principalmente pela amizade da qual eu consegui conservar com o Lívio, de tanta verdade. E era um cara que transpirava a verdade, que fazia isso com como ninguém. Então, é um dia muito difícil. O repórter Zanviana, aqui do Sistema Dia de Comunicação, também preparou a sua homenagem. Destacou pontos importantes da trajetória de Lívio Galeno. Vamos acompanhar. Quando a O Dia TV fazia a primeira transmissão oficial em uma noite especial no Teresina Hall, era Lívio Galeno quem apresentava ao estado do Piauí mais uma rede de televisão, o canal 23.1. A partir de hoje, a Rede TV tem uma nova afiliada, agora no estado do Piauí. E é com muito prazer e entusiasmo que eu afirmo: a partir de agora, a O Dia TV é família Rede TV. Depois dali, fez reportagens para o principal jornal da casa, o Dia News, primeira edição, e comandava a edição da noite, o Dia News, segunda edição. Os afetivos aqui do estado do Piauí estão antecipando casamentos por medo de perderem direitos. Jornalista dedicado, no final de 2018, coube a Lívio Galeno a apresentação do jornal que, com o tempo, passou a ter a cara dele. O cuidado jornalístico, com apuração, com ética, era um trabalho que ele buscava diariamente. Na redação do Sistema Dia de Comunicação, logo cedo da manhã,
Ele montava o telejornal que trazia informações à população. Desse trabalho diário, todos que conviviam com ele percebia a dedicação, o esmero e esta verdadeira paixão, o jornalismo. Feliz ano novo para você, ao seu telespectador. Que prazer começar o ano com você. Já no comando do jornal, ao vivo, todo começo de tarde, o que nós, companheiros de trabalho, sabíamos muito bem era compartilhado com os telespectadores. Profissionalismo, postura, ética e uma certa leveza e bom humor que o acompanhavam sempre, característica da personalidade dele. A gente sempre procura lembrar que, de fato, ele era um profissional muito comprometido com a informação. Nosso primeiro contato durante o dia era exatamente no ar. A gente, obviamente, tratava das pautas pelo WhatsApp, mas a gente já se encontrava pessoalmente no ar e dava uma certa sintonia a cada assunto. Né? Depois do programa, a gente conversava exatamente para discutir o que poderia ser melhorado, o que queria render para o outro dia, o que saiu no material da TV, que poderia ser aproveitado e ter repercussão no jornal. Então, realmente, era essa uma marca que ele sempre tinha. A de trabalhar, a de colocar o compromisso com a informação em primeiro lugar, sempre muito revoltado com as injustiças sociais. Ele sempre pautava realmente a sua atuação num relevante interesse público. Então, sem dúvida nenhuma, são marcas que ficam sempre na lembrança e que a gente, obviamente, sempre vai procurar honrar, porque realmente era uma marca que o Dionilson sempre teve com ele e com certeza isso vai servir de inspiração para a gente, né, que precisa seguir na carreira jornalística, tendo mesmo com essa perda tão grande e lamentável que é do jornalista Lívio Galeno. A gente tinha uma equipe muito unida, né? A gente fazia tudo de forma combinada, de forma pensada, e ele sempre liderava essa parte de faz isso, faz aquilo. A gente se sente órfão, né? É uma perda muito precoce. Eu gosto sempre de lembrar das pessoas pelo lado mais alegre dela, né? Pelo lado mais positivo. E ele era o cara que ria das minhas piadas sem graças, depois replicava. Quando ele tinha uma piada sem graça, algum meme, ele mandava para mim no mesmo nível das que eu mandava para ele. Então, é sempre isso que eu quero lembrar. Inclusive, a última conversa no WhatsApp era justamente um meme que ele viu em algum lugar e lembrou de mim. Então, eu prefiro lembrar do lado profissional, né? Que ele era extremamente profissional, e também desse lado extrovertido que ele tinha aqui na redação, e todo mundo sabe disso, né? Querido por todos com quem trabalhou, o Sistema Dia de Comunicação sempre lembrará do profissional e da pessoa divertida que foi Lívio Galeno. Não somente o Grupo Dia, mas o jornalismo piauiense perde um grande profissional. Estamos todos nós de luto. Nessa quarta-feira, à tarde, nós perdemos o nosso âncora do programa O Dia News, Lívio Galeno, o jornalista Lívio Galeno, um homem competente, ético, organizado. Ele começou conosco, aliás, nós começamos a TV Um Dia junto com ele. Ele foi o primeiro profissional a se apresentar na televisão. Ele fez o lançamento da televisão numa reunião de lançamento da TV. Todos nós estamos chocados com o que aconteceu. E o que nós podemos dizer é que estamos todos de luto. Esta paixão e dedicação ao jornalismo só não eram maiores que o amor que Lívio Galeno tinha pela família. A esposa Thalita, a filhinha Eva, a mãe, Dona Maria Cecília, e os sobrinhos. Paixões que quem convive com o jornalista percebe logo de imediato. A partida precoce de Lívio Galeno chocou a todos. E todos nós, familiares, amigos, companheiros de trabalho, sentiremos uma saudade imensa. Fique em paz, Lívio Galeno. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está
Saudosa memória de Lívio Galeno. O repórter Raimundo Lima também ouviu pessoas, preparou o material para marcar esse momento. Vamos acompanhar. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Esta transmissão histórica que marca a inauguração da nossa O Dia TV, afiliada à Rede TV aqui no estado do Piauí, acontece dentro da programação do nosso Marcas Inesquecíveis 2018. Essa gente, ao vivo, vamos conhecer mais... Ele tinha um jeito bem particular de conduzir o telejornal. Uma linguagem rápida, direta e que transmitia as informações sem rodeios, indo direto ao ponto de interesse do telespectador. Vamos saber como é que está o planejamento da PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal no Piauí, para o segundo turno das eleições 2020, quando se tem a necessidade de um produto. Nas entrevistas, a condução das conversas acontecia de forma segura, leve, mas sem deixar de tirar dos entrevistados as informações de interesse público. A gente pode observar que esta é a dinâmica que deve se sustentar ainda por um bom tempo. Lívio Galeno era esse exemplo de jornalista, de profissional dedicado ao fazer da boa comunicação. Era natural de Parnaíba, litoral do Piauí. Formado pela Universidade Federal do Piauí, Lívio começou a carreira profissional como assessor de comunicação. Passou pela TV Antares, Coordenadoria de Comunicação do Governo do Estado, Arquidiocese de Teresina, TV Cidade Verde, TV Band Piauí e também atuou em alguns portais de notícia de Teresina. O Sindicato Jornalista do Piauí lamenta profundamente essa perda. A imprensa piauiense é um luto. Ele é de uma geração nova, uma geração talentosa, um profissional de primeira linha. E o Lívio, quem era o Lívio? O Lívio era um jornalista muito talentoso, um rapaz que estava no dia a dia na busca da informação, na apresentação dessas informações na TV O Dia. E por onde ele passou, ele deixou muitas amizades, um profissional que soube, né, conquistar os colegas pelo seu profissionalismo, pela sua ética e pelo seu comportamento ético na prática do jornalismo. Há cerca de 4 anos, estava no grupo O Dia, onde comandava com maestria o horário do almoço na apresentação do telejornal O Dia News. Olha, eu resolvi fazer essa homenagem para o jornalista Lívio Galeno aqui, na bancada que por muito tempo ele apresentou o seu jornal. Falar do Lívio é difícil. Primeiramente eu quero agradecer a esse homem, a esse profissional, ao marido e ao pai. Lívio, muito obrigado por tudo, desde os tempos da TV Educativa até a confiança aqui na O Dia TV. Eu, como um bom cristão, acredito que Deus quer os bons perto dele. Quis que Deus o levasse para perto dele mesmo. Uma das características pessoais de Lívio Galeno era o trato gentil com os colegas de trabalho e com os entrevistados. Todos nós sabíamos, o telespectador também sabe, da dedicação, do profissionalismo do jornalista Lívio Galeno. E eu vou sentir muita falta de um lado bem-humorado, divertido, engraçado, que o Lívio era muito engraçado. Então, o profissionalismo vai fazer falta, mas também aquela pessoa divertida, que contava piadas, que trazia memes, vai fazer muita falta. Descanse em paz, Lívio. O Lívio ele vai ser lembrado por sempre buscar fazer um bom jornalismo. Ele era uma pessoa muito dedicada ao seu trabalho, ao produto que ele entregava todos os dias aos nossos telespectadores. E isso é admirável. Um jornalista que é incansável, que vai em busca da notícia, que quer dar sempre o seu melhor. E isso ele fez aqui, enquanto esteve no Sistema O Dia. A hora da despedida é talvez o pior momento para todos, né? E se despedir do Lívio é muito complicado para o Grupo O Dia. O Lívio, além de um excelente profissional, um excelente jornalista, era um cara muito educado com as pessoas.
Era um cara que recebia e fazia questão de receber a todos os convidados muito bem. E o trato com a sua equipe também era da mesma forma. O Grupo Dia de Comunicação perde hoje o seu apresentador. Os colegas do Dia perde hoje um amigo. A família do Lívio perde hoje o pai, o esposo, o filho, o irmão. E como falei no início, é realmente muito difícil para todos nós nos despedirmos. Mas pedir a Deus para que eu receba num bom lugar, que acolha o coração de todos, e dizer que realmente o Grupo Dia está de luto e que o seu nome, Lívio Galeno, vai realmente ficar marcado na história do Dia. Lívio Galeno deixa a esposa e uma filha. Vamos agora ao quadro Política do Dia. Saudar os companheiros do quadro Política do Dia, jornalistas sempre aqui trazendo a sua contribuição. João Magalhães, editor de política do Jornal Dia, boa tarde. Boa tarde, Eliezer, boa tarde a todos. Tássio Cruz, do portaldia.com, boa tarde. Boa tarde, Eliezer, boa tarde a todos. Boa tarde também a Edna Maciel. Boa tarde, Eliezer, aos colegas e a todos que nos assistem. Meus amigos, um dia muito difícil para todos nós, da convivência, do Lívio Galeno. Eu gostaria de iniciar esse quadro trazendo um relato pessoal, porque o Política do Dia ele carrega um simbolismo muito grande. Eu lembro que há 2 anos e 8 meses eu fui convidado a trabalhar nesta emissora. O jornal Dia News estava se estabelecendo já com a liderança do Lívio Galeno e nós sentamos para amadurecer a editoria de política do jornal. Lívio era um visionário, tinha ótimas intenções, boas ideias. E aí nós tivemos ali a ideia de fazer um quadro de política. Vamos fazer um quadro de política. Ele concordou, nos deu a missão de dar um nome, um formato. Instalamos, fomos fazendo as adaptações necessárias, de forma que o quadro cresceu, né? Foi crescendo, o João Magalhães chegou, a Edna, o Tássio. Hoje são todos muito importantes, peças fundamentais desse projeto, que tem uma grande responsabilidade, né? Que é informar acerca das questões políticas. Então, para nós estar aqui é muito simbólico, né? Carregar um dos legados de Lívio Galeno. Através da sua sensibilidade, ele nos gerou essa oportunidade. João Magalhães, o que dizer, o que lembrar nesse momento de homenagens a Lívio Galeno? Olha, Eliezer, ainda anestesiado, né, com tudo o que está acontecendo, comentava com amigos que ontem, ao saber da notícia, eu nem conseguia mais trabalhar e nem ir para casa. Então foi o jeito, encontrar forças, todo mundo unidos, né, para preparar a homenagem de hoje na edição impressa do seu Jornal Dia, porque o jornalista também tem essa missão, a lágrima caindo e os profissionais trabalhando para levar a informação e, claro, também prestar essa última homenagem ao Lívio Galeno. Mas queria me apegar aqui às marcas que, como você disse, Lívio Galeno sempre teve como jornalista, ensinava para a gente, assim como também tinha a humildade de sentar para perguntar, né? O meu contato diário com ele aqui, como todos vocês, é grande porque é quase 1 hora no ar, ao vivo, diariamente. E antes disso, tem muita conversa no WhatsApp. Depois disso também tem conversa no camarim. É manhã, tarde e noite a gente conversando, dialogando, falando sobre uma pauta que pode ser abordada, o melhor ângulo de um comentário, de uma análise, o que saiu aqui no quadro que pode repercutir no jornal impresso, o que saiu no jornal impresso que pode repercutir aqui. E o Lívio trouxe e deixa esse legado que vai servir de inspiração para mim enquanto profissional, que é a dedicação a repassar uma informação com credibilidade.
A gente não via aqui no Política do Dia, não via com o Lívio Galeno estando à frente, a gente ficar aqui falando de errata, falando aqui de corrigir informação, porque era uma preocupação primordial para ele, divulgar quando a gente tivesse certeza que a notícia foi apurada, que aquilo ali ocorreu, a análise precisava vir com argumentos, precisava vir com aprofundamento, porque era o desejo dele sempre entregar o melhor jornalismo possível para o telespectador, por respeito ao nosso telespectador, por respeito à sociedade, conscientes do papel que a comunicação tem, né, na vida das pessoas e na sociedade. Quando ontem eu vi muitas homenagens ao Lívio Galeno, inclusive de órgãos públicos, era sempre com esse viés, né, de que ele, enquanto profissional, deu a sua parcela de contribuição enorme para o desenvolvimento da sociedade, enquanto jornalista, abordando aqui qualquer tipo de assunto com muita seriedade. Judiciário, política partidária, política administrativa, enfim, era um jornalista que tinha a sensibilidade e a capacidade de abordar qualquer assunto, mas sempre com essa marca da seriedade e da credibilidade, que com certeza são características que inspiram a gente e que a gente tem como missão continuar levando para a sociedade essa informação com essa credibilidade, com essa capacidade. Era algo que o Lívio sempre deixava muito claro, né? O trabalho que ele assinava, com certeza era um trabalho bem feito, e ele não exigia menos do que isso para quem vinha, né, para estar aqui com ele, para estar aqui ao lado dele. Então isso com certeza serve para a gente de inspiração e é o que a gente sempre vai levar. É claro que quando eu falo que na hora eu fiquei anestesiado, enfim, a gente sabe que nem se compara à dor da família, da esposa e da filha, quem a gente aproveita também o momento para desejar o conforto necessário. Nessas horas, acredito, assim como o Lívio acreditava, o Lívio muito católico, só Deus, literalmente, para dar o conforto necessário e a sabedoria necessária para a família. E, é claro, também a gente sempre deseja um conforto aos telespectadores, porque você estar na casa, você entrar na casa das pessoas, você só deixa entrar na sua casa, obviamente, quem você gosta, quem você conhece, quem você confia. E quando o Lívio Galeno estava aqui no Dia News, era essa relação que ele construiu com o telespectador. Então, muita gente, muitas mensagens, os colegas de profissão que também vinham conversar com a gente, ainda incrédulos, e a gente também incrédulo, sem saber dizer o que de fato estava acontecendo, mas tinha uma informação ruim realmente para ser confirmada. Enfim, fica aí todas essas questões, muita informação, muito sentimento que passa na cabeça da gente a partir do momento em que a gente fica, né, envolvido com esse tipo de acontecimento, mas finalizar dessa forma, dizer que as marcas que ele sempre deixou vão servir de inspiração para a gente e desejar o conforto necessário para todos nós, assim como também para a sua família e para o telespectador. Inclusive, nós recebemos alguns vídeos, né, de autoridades políticas, pessoas do meio político, reconhecendo a grandeza que tinha Lívio Galeno. Vamos acompanhar. Bom, eu, como toda a classe de jornalistas, também fiquei muito abalado com o falecimento do Lívio. Era um amigo que eu tinha, a gente conversava bastante, trocava muita ideia. E ele foi um profissional de destaque, trabalhou na SECOM, inclusive, no passado, trabalhou na Rádio Antares, que também é a TV do grupo, do governo do Estado, e em outros meios de comunicação, em qual ele pôde se destacar pela dedicação que ele tinha, pelo zelo que ele tinha no trato com o jornalismo, e uma característica sempre animado, super educado em tudo que tratava. Então é um choque para a gente muito grande. A gente queria, nesse momento, dar um abraço na família, para que Deus possa confortar os amigos, a família, e também dizer que a gente também ficou bastante chocado, de forma inesperada, como isso aconteceu, mas ressaltar o grande profissional que o Lívio foi, a grande pessoa, o grande pai, a pessoa que sempre se dedicou, sempre foi correto, super honesto e um profissional exemplar. Queria deixar meu abraço também para todo o Sistema O Dia, que local onde ele trabalhava e local que ele gostava de trabalhar e se dedicava na apresentação da TV. Bem, quero aqui dizer que recebi com muita tristeza, profunda tristeza, a notícia da morte do nosso querido jornalista Lívio,
que nos deixa prematuramente. Desejar a todo o grupo de comunicação o dia, a nossa solidariedade, mas principalmente aos seus familiares, sua esposa e filhos. Que Deus possa dar o conforto necessário, nem mais e nem menos, mas o conforto necessário para que eles possam superar esse momento difícil para todos nós, mas em especial para a família do Lívio. Dizer que um grande profissional e que nessa rápida passagem na Terra deixou um grande legado, um legado de um homem correto, sério, que tratou durante toda a sua vida com muita responsabilidade o jornalismo, a comunicação, levando a informação correta, séria. Por isso que gozava de muita credibilidade na sociedade do Piauí e do Brasil, e por que não dizer do mundo, já que o Grupo de Comunicação Dia é interligado. Deixar nossa solidariedade, que Deus possa dar o conforto necessário. Tássio Cruz, no portal dia.com, muitos destaques políticos se manifestaram em redes sociais, deixando aí a sua homenagem ao Lívio Galeno. Verdade, Eliezer. Muitos representantes do Senado, do governo do Estado, da Prefeitura, da Câmara Federal, deputados estaduais, vereadores, a classe política como um todo, ao longo desta quarta-feira e também desse início de quinta-feira, mostrando todo o seu apoio, e, claro, desejando tudo de bom e tudo de melhor para a família, muita força para a família. Nesse momento, Eliezer, a gente sempre traz à mente momentos bons, momentos positivos, E eu sou o caçula da turma, eu cheguei por último, Eu me lembro de ser acolhido e de ser recebido de uma forma ímpar pelo Lívio, E eu acho que o que ele deixa, a mensagem, o que eu guardo e guardarei para sempre do Lívio como jornalista e como pessoa, é que nós podemos tornar o mundo ao nosso redor melhor. Essa é a minha maior representação e a minha maior mensagem que eu carregarei eternamente do nosso amigo Lívio Galeno. Eu me lembro de chegar na redação e sempre as meninas da produção, e aqui quero estender ao amigo de casa, à família do Lívio, todos os desejos de força, de muita força nesse momento de toda a equipe do Sistema O Dia, de todos os profissionais que não estão aqui, que não podem no vídeo desejar isso. E o que eu acho que a mensagem que fica é essa, que nós podemos tornar o mundo ao nosso redor, o mundo daqueles que estão ao nosso lado, melhor, Então, como você comentava mais cedo, quando a gente fazia aqui uma pequena oração de todo o grupo aqui fora, desejar à família, à esposa, à filhinha do Lívio, a Eva, e dizer para ela que o pai dela foi um homem fantástico, o pai dela foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci e que eu tive muito orgulho de trabalhar ao lado do seu pai, viu, Eva? Exatamente. Para você, Edna, como é que foi a experiência de conviver com o Lívio? Pois ontem também, ao saber da notícia, como o João citou, a gente fica estupefato, fica confuso, não sabe nem o que pensar. E eu estava também onde o Lívio trabalhou muito tempo, na Fundação Antares, estava com o programa de rádio no ar, e dei uma parada, uma respirada, conversei com os amigos que eu sabia que o conheciam há mais tempo do que eu, e depois fui fazer também as homenagens no rádio e relembrar o trabalho dele. Um jovem, para mim, uma pessoa muito dedicada, para todos nós, Hoje fizemos várias homenagens e matérias falando do Lívio e depoimentos, e tudo que eu estou vendo em comum, eu que também, como Tássio, sou caçula aqui no sistema e estou há 7 meses, quando fui convidada e fui logo apresentada a ele, ele me recebeu muito bem, conversamos, falamos sobre o quadro, logo depois fui convidada para trabalhar no quadro com vocês, e o que eu senti foi uma recepção muito boa, e o que eu vi foi um jovem muito dedicado ao que fazia, com amor, com carinho. Eu amo a comunicação, amo o jornalismo e admiro demais quem também se dedica e ama como vocês. Então, para mim, para a família do Lívio, que está nos ouvindo agora, nos vendo, e quem sabe daqui a alguns anos, a Eva também certamente vai ver esse material, que ela saiba que o pai dela foi essa referência,
né, a essa referência no jornalismo piauiense. Ele que agora ia ministrar aulas, né, na Conrádio. Então fica aqui, para mim, é uma emoção muito grande de fazer parte dessa história, né, de poder também confirmar esse legado do Lívio. E, independente do nosso credo, religião ou fé, sabemos que agora ele está num outro plano espiritual e, como também disse João, agora só Deus. Então, eu acho que lá de onde ele está, para quem acredita como eu, que ele está num outro plano e pode sim estar nos observando, só temos é que continuar com o seu legado, continuar, respeitar o seu legado e continuar com o trabalho que ele amava e que nós amamos também, que é a comunicação. Então, me sinto muito honrada de estar fazendo parte hoje desse quadro, desse programa idealizado e também construído muito com ele. E nosso relacionamento, Eliezer, era esse relacionamento de jornalistas, de dia a dia. Infelizmente, não tive o prazer de ter uma amizade como a que vocês tinham por estar há mais tempo, mas o pouco tempo que convivi, certamente aprendi, troquei e levo boas lembranças, porque ele também tinha esse espírito de brincar, né? É verdade, ele também soltava piadas aqui com a gente nos bastidores, tínhamos nossos momentos normais de tensão do jornalismo, né? E tínhamos também esses momentos de graça, de brincadeira, né? Da Lei de Lilás, como ele chamou, e para mim vai eternizar e nunca vou esquecer. Então, que descanse em paz e que seus familiares se confortem, todos nós e os amigos mais chegados, como vimos hoje aqui, o João bem lembrou, na oração que foi feita com todo o grupo, com o sistema, todos os representantes de todos os setores. Tá certo, Edna. Né, que realmente todos sejam confortados nesse momento. Gostaria de agradecer a presença de vocês, Edna Maciel, João Magalhães, Tássio Cruz. Precisamos aqui fazer esse encerramento. Esse foi o quadro Política do Dia. Muito dolorosa, deixamos aqui essa singela homenagem de todo o sistema, o Dia de Comunicação